Gênesis capítulo 30, versículo 22, diz assim: Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Vou falar mais uma vez. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus da esposa do Jacó, chamada Raquel, está aqui. Eu creio que Ele vai se lembrar de algumas pessoas hoje. Eu não estou falando isso para te emocionar. Quem me conhece sabe que eu não faço essas coisas. Mas Deus se lembrará de algumas pessoas hoje. Tomara Deus que sejam todos nós hoje. Amém. Pai de amor e bondade, obrigado por esse texto, curto texto, porém profundo. Me dê capacidade de comunicação do Teu Evangelho, que eu possa ser claro nas minhas palavras, que esse sermão atinja da criança ao idoso, que a linguagem seja simples, porém não simplificada, a ponto de se tornar um sermão raso, mas me ajude a ser simples como o Senhor foi e é. Que com esses próximos minutos, pessoas sairão daqui, eu creio, exortadas, consoladas, edificadas e salvas. É isso que nós acreditamos. Amém, amém e amém. Podeis assentar, muito obrigado. Eu quero, obviamente, agradecer a Deus por tudo que Ele fez nessa conferência. É impressionante. Nas sessões que participei por conta da organização, é impressionante o quanto Deus falou nesse lugar. Então eu quero agradecer a você, mulher, que investiu em você. A mulheres que tentaram comprar o ingresso, mas já tinham sido esgotados. Eu creio que no próximo ano nós faremos essa conferência num outro local, um local maior. Eu acredito nisso. Eu estou namorando aqui um teatro aqui de São Caetano que tem que cabem 1.300 pessoas. Enfim, orem para que esse meu nível de loucura aumente mais. Mas quero agradecer a Deus, quero agradecer a vida da minha esposa, a vida da Tata. Eu chamo de Tata, ok? Ninguém mais chame ela de Tata. Louvado seja Deus. Essa conferência começou para ela e para outras pessoas, irmãos e irmãs que estiveram envolvidos desde o ano passado. Então não dá para a gente não fazer esse agradecimento. E óbvio, aos mais de 100 voluntários que trabalharam e estão trabalhando da forma mais apaixonada possível. Se vocês podem, por favor, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda mais alto o Senhor Jesus pela vida de todos eles. Homens e mulheres que entenderam que a melhor forma de nós amarmos a Deus é servindo as pessoas. O dia que você não entender o princípio do serviço ao outro, vai ser muito difícil você amar a Deus na sua totalidade. Descubra o valor de servir, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ficar viciado em servir. É muito bom. Não é à toa que Jesus disse: bem-aventurados são os que servem. Não é à toa que Ele disse isso. Falando ainda de conferência, eu não sei se de fato sou o pastor mais realizado do mundo. É muita pretensão da minha parte dizer isso, mas eu me considero um dos mais realizados. Como é bom pastorear pessoas que de fato levam o reino de Deus com seriedade. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Eu sei que uma grande parte de vocês não esteve na conferência, principalmente os homens. Porém, como eu disse, foi impressionante o caminho pelo qual Deus foi trabalhando através de cada ministração. Por conta disso, eu quero me atrever nessa manhã
a dar continuidade naquilo que a Tati falou ontem. Mulheres que estavam aqui ontem talvez até se familiarizaram com a leitura que eu acabei de fazer. Mas eu digo que cronologicamente, e até na sua temática, foi realmente algo pensado a dois. Eu combinei com ela. Você prega Jacó e eu prego sobre Raquel. Eu não fico com ciúmes de você e você não fica com ciúmes de mim. Enfim, então é uma espécie de continuação daquilo que ela falou. É um outro ciclo de raciocínio, só que eu creio que vai fazer muito sentido, inclusive para vocês, alguns de vocês que não estiveram aqui. Só para todos nós ficarmos na mesma página em relação ao assunto que foi tratado ontem. Ontem a Tati ministrou sobre um período muito importante na vida de Jacó, que foi quando ele casou com duas filhas do seu tio. Isso não era, ou melhor, isso era muito comum naquela época, não é tão comum na nossa época, mas ainda existe primos que casam com primas, enfim, eu não quero me aprofundar nessa temática, mas naquela época isso era muito comum, não era pouco comum não, era muito comum. Enfim, o Jacó então ele casou com suas duas primas. Agora, é bem importante a gente deixar claro que Deus ele nunca foi a favor da poligamia. Nunca foi. O que é poligamia? É um cabra casar com... Cabra não, né? É o bode casar com algumas cabras. Não. É um homem casar com mulheres. Deus nunca, Salomão que o diga. Em nenhum momento na Bíblia você vê Deus legitimando esse tipo de prática. É óbvio que nós temos que ter teologicamente um respeito, porque nós estamos falando de famílias de 4.000, 3.000 anos atrás. Então tentar julgar essas pessoas hoje, se há 50 anos atrás as mulheres e os homens pensavam de um jeito, imaginem vocês de 3 a 4.000 anos atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente olha as práticas que eles faziam. Mas de uma coisa é certa, não dá para relativizar. Deus nunca legitimou a questão da poligamia. Tanto isso é verdade, que todas as vezes que algum homem foi pelo caminho da poligamia da Bíblia, só arranjou pepino por a cabeça. Em resumo, a Bíblia vem nos informar que Jacó teve duas mulheres, duas primas. A mais velha a gente conhece e é conhecida como Lia. E a irmã dela mais nova é conhecida como a Raquel. É bem verdade que o texto bíblico deixa claro que o Jacó amava mais a Raquel. A Bíblia vem dizer que Lia tinha os olhos meigos, só que a Raquel era de fato encantadora. Só que uma coisa compensava estar com Lia, é porque a Lia, ela tinha a capacidade fisiológica de gerar filhos, enquanto a Raquel não. Se por um lado a Raquel era amada por Jacó por ser mais atraente, a Lia compensava por conta de poder gerar filhos. Tanto é verdade que a Lia podia gerar, que ela engravidou do primeiro, engravidou do segundo, engravidou do terceiro, engravidou do quarto. E aí a gente não precisa ser muito teológico ou teólogo para a gente compreender o quanto Raquel se sentia inferiorizada. Que por mais que ela fosse amada e ela sentia isso, é óbvio que ela se sentia inferiorizada. Por quê? Porque ela não conseguia gerar, fisiologicamente falando, filhos. E aí a Bíblia vem dizer que ela começa a ter inveja. Olha o que o texto bíblico vem dizer, ou vem relatar. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Aí, mulher brava.
Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Agora, pior do que ver uma mulher brava é ver um homem bravo. Olha o que ele falou. Está no texto, tá? Jacó ficou irritado e disse: ei, por acaso estou no lugar de Deus, que impediu de ter filhos, sacola? Tipo assim, o que está pegando, mulher? Nesse momento de braveza de Raquel, nesse momento de uma braveza ainda maior do Jacó, a Bíblia vem dizer que Raquel teve uma ideia. Fala para a pessoa que está ao teu lado: tome cuidado com ideias que são frutos de sentimentos perigosos. Ei, se é para ter ideia, que seja uma ideia inspirada numa fase boa da sua vida. Por quê? Uma ideia gerada pela inveja é um problema. A Raquel teve uma ideia, já que ela não engravidava. O que ela fez? Para se igualar à irmã dela, nada mais, nada menos, ela pegou uma serva dela. A Raquel, uma família teoricamente um pouco cheia da grana. A Raquel tinha uma serva. Então ela pegou a serva dela e deu para o Jacó se deitar. Olha que ideia fantástica. Deu para o Jacó se deitar com ela e ter um filho. Ou seja, né, uma barriga de aluguel. De duas mulheres que Jacó tinha para se deitar, agora ele tem uma a ter. O que aconteceu? O Jacó engravidou a serva de Raquel, não apenas uma vez, mas duas. Mas quando a gente pensa que a família está ficando bagunçada, dá para piorar. Dá. Se lembram da Lia, que podia ter filhos? E teve. Por algum motivo o texto bíblico vem dizer que ela parou de gerar. Mas a Bíblia também vem dizer que a Lia teve uma ideia. Ela também tinha uma serva. Foram teus patriarcas. Ela pegou uma serva dela e também entregou para Jacó. Guerrinha. Olha o que a Bíblia vem dizer, ou vem relatar. Olha só. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Ou seja, também uma espécie de barriga de aluguel. De 3 mulheres que o Jacó tinha para se deitar, agora ele tem. O que aconteceu? Jacó engravidou a serva de Lia, não apenas uma vez, engravidou 2 vezes. E aí a gente tem que fazer um resumo, porque a família está crescendo, vocês já estão até perdidos de tanto filho. Olha só, coloca aí para mim. Lia gerou Rubem, Simão, Levi e Judá. A Bila, serva de Raquel, gerou Dan e Naftali. A Zilpa, a serva de Lia, gerou Gade e Aser. Ou seja, nós estamos falando aí de 8 filhos com 3 mulheres diferentes. Que bênção! Passando um tempo, a Bíblia vem relatar que a Raquel ficou sabendo que um dos filhos de Lia, a irmã dela mais velha, conhecido como Rubem, ele foi no campo e, vindo do campo, ele trouxe mandrágoras. Detalhe que no mundo antigo, mandrágoras era um alimento afrodisíaco. Existia um imaginário no Oriente Médio que quem comesse mandrágoras tinha uma grande probabilidade de engravidar. Quando Raquel viu que o filho de Lia estava trazendo mandrágoras, ela foi negociar com Lia as mandrágoras. Lia, Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho.
Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Ou seja, a Raquel, ela está doida para ficar fértil. Então ela troca uma noite na cama com Jacó para tentar comprar uma espécie de fruta mágica. Resultado da troca: ela tomou um milkshake de mandrágoras, a Raquel, enquanto a Lia estava na cama. Quem engravidou? Lia. Mas não engravidou uma vez, não. Engravidou 2. Engravidou 3. Vamos para a nação, virou nação, nem mais família é. Lia gerou, voltando, né? Lia gerou Rubem, Simão, Levi e Judá. A Bila, a serva de Raquel, gerou Dan e Naftali. A Zilpa, serva de Lia, gerou Gad e Aser. A Lia agora gerou, voltou a gerar Issacar, Zebulon, e veio uma menina aí para pelo menos dar uma alegrada na casa, que era só macho. É no meio dessa lambança toda, onde os anos vão se passando e a dor da Raquel está cada vez mais avassaladora, que o texto bíblico vem relatar, no capítulo 30, versículo 22, esse versículo. Então Deus lembrou-se de Raquel. Mas olhem só, ponto final. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ou seja, foi no momento onde Raquel parou de invejar sua irmã. Foi no momento onde Raquel parou de entregar sua serva para se deitar com o seu esposo. Foi no momento onde Raquel parou de tomar o shake mágico. Foi no momento onde Raquel parou de lutar com as suas próprias armas e começou a clamar a Deus, que finalmente Deus se lembrou dela. Agora, quando a Bíblia vem dizer que Deus se lembrou de Raquel, não é porque Deus teve algum tipo de amnésia ou coisa parecida em relação a ela, não. Mas é no sentido de encontrar em Raquel agora um tipo de clamor e um coração que ele agora pudesse tratar. Ou seja, quando Raquel finalmente compreendeu o processo que ela teria que passar, Deus achou o devido espaço de gerar dentro dela o sonho que ela tanto ansiava. Resultado desse clamor, resultado de um coração rendido agora à vontade de Deus. Olhem o que a Bíblia vem dizer no capítulo 30, versículo 23. Raquel engravidou e deu à luz um filho, e lhe deu o nome de José, que significa Deus. Não foram as mandrágoras, não foi a minha inveja. Deus tirou de mim a minha humilhação. Quem foi José? Nada mais, nada menos, um dos maiores libertadores dos hebreus. De muitas coisas que a gente tem como não aprender, porque na verdade essa narrativa bíblica nos ensina como não fazer, e um pouquinho a como fazer. De muitas coisas que a gente pode aprender a como fazer e não fazer, eu creio que a maior lição esteja na capacidade que temos de ter em não nos perdermos nos processos por conta de um propósito. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Tome cuidado para não se perder nos processos por conta de um propósito. Respondam para mim, o propósito era nobre de ter um filho? O propósito era legal de ter um filho, sim ou não, gente? Vocês estão comigo ou não? Ok. Mas não é porque o propósito é bom que os processos têm que ser qualquer nota. Tem um ditado, se eu não me engano é Maquiavel, que ele vem trabalhar a ideia de que os fins podem justificar os meios. Ou seja, se o propósito é bom, coisa do tipo assim, eu vou roubar. Por que é melhor roubar? Porque se eu roubo, eu estou pegando dinheiro e estou colocando alimento na mesa do meu filho. Colocar alimento na mesa do filho é um propósito digno, sim ou não? Roubar é digno?
Não. Ok. Não dá para ser empresário no Brasil. Porque se é para ser empresário, eu vou falir. Tá bom, se você não tem a capacidade de ser empresário no Brasil pagando imposto, vai ser funcionário. Ah não, mas é porque todos negam. Ei, o propósito de ficar rico é bom. Mas os processos têm que ser tão dignos quanto. Vocês estão aqui comigo? Eu estou com medo de vocês hoje, vocês estão meio atrapalhados. Ei, na vida com Deus, isso aqui, ó. Os meios devem justificar os fins. O tema dessa conferência é esse, as linguagens do amor de Deus. Ou seja, linguagens do amor que devemos exercitar para alcançar o coração de Deus e, por consequência, termos um relacionamento saudável com Ele. Eu não vou aqui falar das 5 linguagens do amor, porque a Tati já falou isso o ano todo. E se você é macho e quer saber quais são as linguagens do amor, compre o livro ou venha nos cultos de mulheres. Mas o problema é que a gente precisa compreender que uma das linguagens que Deus mais ama é um combo, é clamor com espera. Muitas vezes pela nossa falta de paciência, olhem só, vemos os nossos sonhos gerados e paridos por outros, sendo que a maternidade deveria ser nossa. Eu vou falar novamente. Muitas vezes pela nossa falta de paciência, nós vemos os nossos sonhos sendo gerados e paridos por outras ou outros, sendo que a maternidade deveria ser nossa. É muito triste quando a gente olha para o processo e vê que todos estão prosperando menos nós. É muito triste quando a gente vê, ainda mais hoje, né? E a Belisa falou muito bem a respeito de uma vida de rede social, uma vida fake. É muito doido. Por isso que a galera está com depressão. Porque elas entram no perfil das pessoas e as pessoas tiram a foto sempre do bom. Você já pegou algum perfil, tipo assim, tô numa draga de água de salsicha, minha vida está desgraçada. Tem uns doidos que faz isso. Mas assim, e aí a pessoa que olha a vida dela de segunda a sexta fala, mas caramba, só tem boa foto. Mas na verdade não, ela está pegando e 3 mil anos atrás está colocando. Porque de segunda a segunda, todo mundo tem sofrimento. Qual é o resultado disso? É uma sociedade ansiosa e depressiva. Depressão, o que é depressão? É excesso de passado. Ansiedade, o que é? Excesso de futuro. E aí Jesus, que muitos aí fora rejeitam, vem dizer o seguinte, ei, viva o dia. Já basta cada dia o seu mal. Olha só. Agora não, essa compulsividade vai levar a gente. Ei, eu tenho falado muitas vezes, essa frase tem feito muito sentido para mim, inclusive eu coloquei essa semana nas minhas redes sociais. A gente precisa respeitar o princípio da pausa. Escutem aqui, nem sempre o silêncio de Deus significa que Ele está ausente. Eu vou falar de novo, nem sempre o silêncio de Deus significa que Ele está ausente. Nessa semana eu postei nas minhas redes sociais que pausa na música também é música. Para você que não é músico, não é musicista, talvez você não vai entender. Mas olhem só, vocês conhecem essa figura aqui, ó? Olha para mim. Alguém já viu isso aqui alguma vez na vida? Sim ou não? O que é isso? O que é isso, gente? Não é uma nota, isso aqui é uma figura musical. Qual a diferença de figura para nota? Não vou falar, só de raiva, vai para a escola. Isso aqui é uma figura musical. Ela vai se transformar numa nota se ela tiver aquelas 5 linhas. Ok? Quem já fez música diz amém. Estou falando correto ou não? Isso aqui é uma simples figura. Mas universalmente, todo mundo conhece essa figura, sim ou não? Ok, olha essa figura aqui popular. Alguém já viu essa figura? Que não seja músico? Volta aquela outra. Em determinados momentos, essa figura, ela diz para o músico, ei, toque um tempo. Vai para outra. Essa figura está dizendo para o músico, fique quieto um tempo. Pausa na música também é música. Tem gente que pensa que na partitura do músico que para de tocar está um branco. Não, está pausa. E detalhe, o cara tem que contar pausa, porque se ele não contar pausa, ele vai entrar num lugar onde ele não deveria entrar. O que era uma sinfonia
se transforma num caos, porque não contou a pausa no tempo certo. Deus é especialista em trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Um dos textos mais lindos que eu li na minha adolescência, e na verdade esse texto gerou a minha primeira composição. A primeira música que fiz na vida foi uma música baseada no Salmo 40. Eu me lembro de ter composto essa música na época, eu tinha aula de canto com um homem chamado Paulo Rogério. Eu considero ele até hoje meu professor, meu mentor. Musicalmente eu devo muito a ele. É um cantor que muitos conhecem. Enfim, e eu me lembro de ter feito essa música em cima desse salmo, que esse salmo falava muito comigo, naquela fase de vida que eu estava passando. Tinha 15, 16 anos de idade. E eu me lembro de ter feito aquela música e ter levado na aula de canto, na aula seguinte, para mostrar para ele, para ver o que ele falaria. Tipo assim, uma droga, uma porcaria, né? Tipo assim, melhor aqui, melhor aqui. Coisa comum de professor que está ensinando o aluno. Não esperaria dele uma grosseria, mas no mínimo esperaria dele uma correção. Ele olhou assim para mim e disse: Rodrigo, essa música é tão bonita que eu estou gravando o meu próximo CD e eu vou gravar ela. Imagine como que eu fiquei. Eu fiquei igual Lia quando viu que estava grávida de novo. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Tinha que ligar. Hoje, ligação é prova de amor. Se alguém te liga hoje é porque te ama. Se te manda mensagem, não. Tá? Eu não me lembro, mas eu liguei para a Tati, eu lembro como se fosse hoje do meu número daquela época. Era 81182336. Não dá nem para fazer trote, que não é o mesmo, tá? O da Tati era 81182315. Até nisso era parecido, porque a gente comprou junto, todo mundo falido, ela pagava o meu, eu pagava o dela e estava todo lascado. Então a gente comprou junto da TIM no mesmo dia, quase assim, sabe? Mas eu me lembro que liguei para todo mundo e a minha alegria de compartilhar um sonho que estava sendo gerado para uma pessoa que eu admirava. E o texto bíblico, eu não trouxe a música para ler para vocês, porque a música é medíocre perto do texto bíblico. E eu trouxe o texto bíblico, olhem só. Esperei com paciência no Senhor. É um processo. E o Senhor se inclinou para mim. É um processo. E ouviu o meu clamor. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. A minha oração para esse encerramento de conferência é que todos nós, Jacós e Raquels, presentes aqui, possamos de uma vez por todas compreender que para Deus se lembrar de nós, é necessário primeiramente nos lembrarmos que Ele não precisa do nosso jeitinho brasileiro para cumprir as suas promessas em nossa vida. A única coisa que Ele quer ouvir é um clamor e uma confiança. Por mais que aparentemente os diagnósticos, por mais que aparentemente os prognósticos sejam os mais estéreis possíveis, Deus já está enxergando nos nossos braços Josés que tanto queremos que Ele entregue. Ei, pare de entregar os seus projetos para outros parirem. Pare de abrir essa boca demais. Lembrem do texto de semana passada? Está tudo bem contigo? Geazi perguntou. O que a sunamita respondeu? Tá. Ela perdeu o filho. Mas é porque em terra que Eliseu é profeta, Geazi é só servo. Estão aqui comigo ou não? Não, vocês não estão aqui comigo, não é possível. Ei, para de abrir a tua boca dizendo, para de tentar fazer com os teus jeitinhos. Esses dias, tia, eu fui para os Estados Unidos. Acho que a senhora já deve ter ouvido essas histórias. Eu fui para os Estados Unidos, aí eu cheguei lá, numa igreja, e aí a gente vai conhecendo as histórias das pessoas. Aí tá, eu vim, aquele negócio todo. E aí eu perguntei para um casal, e aí, como que vocês estão nos Estados Unidos? Vocês têm green card, quer dizer, um carimbo para vocês viverem lá? Ou vocês têm cidadania americana? Eles olharam assim para mim, não, a gente veio pelo México. Eu falei, ok, tá bom, mas como que vocês vieram pelo México? Debaixo de um caminhão, pelos coiotes. E aí, eu quieto, e Deus deu vitória, porque não aconteceu nada com a gente. Ainda coloca Deus na parada.
Gente, será que se Deus quer enviar alguém para lá, será que Ele não tem condições de carimbar no consulado brasileiro para viajar? A gente precisa trabalhar nos processos para conseguir o propósito. Está errado. O nosso Deus ainda é Deus de verdade. O nosso Deus ainda é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Homens que tiveram seus defeitos, mas que aprenderam não saírem do casulo na hora certa. A Tati falou isso ontem, eu termino esse sermão falando sobre isso. Um casulo, quando a larva já está com algumas asas e está tentando sair, é uma cena triste, porque parece que ela está se afogando, não? Talvez você nunca viu isso acontecer, mas não é possível que você nunca teve a curiosidade de ver um vídeo. Se não teve, faça isso, é bonito, é a natureza. E aí vai se contorcendo. E aí um cientista fez um experimento de ele abrir o casulo para facilitar. O que aconteceu? A larva saiu com asa, mas não tinha força para voar. Por quê? Porque nessa pegada de querer sair, na verdade o líquido que está no meio do corpo dela vai se expandindo para as asas. Então quando ela sai, ela consegue sair sozinha. Ei, não deixe, e aqui eu reforço que ela diz, não deixe que ninguém abra o teu casulo. Está doendo, passe o processo que tem que passar, porque o propósito é bom. Você vai voar. Vai voar. Aí eu estou copiando o mesmo sermão dela ontem, não estou nem aí. Você vai voar. Só falta colocar a borboleta aqui, né? Você vai voar. Ei, se o que as pessoas estão falando é que existe esterilidade, Deus já está vendo José marcando a tua família. Enquanto as pessoas estão dizendo que a tua falência é quase eminente. Nossa, essa palavra foi demais. Se as pessoas estão falando que a tua falência empresária é iminente, ou se as pessoas estão falando que a tua falência como mãe que não pode engravidar, eu acredito no poder da adoção. Eu acredito no poder da adoção. A minha mãe adotou dois. Adotou o Ferreira, que ficou pouco tempo, e adotou o Deja, que ficou muito tempo. Quase minha mãe teve que tirar ele de casa. Olha só. Então eu sei o que eu estou falando. Minha mãe adotou, eu sei disso. Essa daqui que está fazendo aqui, ela também adotou uma criança. E não tem coisa mais linda do que poder adotar uma criança. Sim, mas eu também conheço um Deus que além de fazer um milagre no coração de uma pessoa para adotar, é o mesmo milagre que Ele faz para pessoas que desejam ter filhos e não podem ter. Ou talvez é um projeto que está estéril. Você já falou para tanta gente que não deveria falar, e aí você viu os teus projetos parindo nos braços dos outros. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Sabe uma coisa que eu aprendi essa semana? Que tudo que você coloca no Google, na verdade não precisa nem aprender, né? Eu que nunca pensei. Tudo que você coloca no Google para tentar uma ideia, para tentar fazer uma empresa, o Google pega essas informações e monta uma empresa. Aí você fala, santo Google, ele já está milionário com a tua ideia. Não estou falando que vocês não têm que ir para o Google, tá? Ai, em nome de Jesus. Não é nada disso. Mas vocês percebem? Ei, só espere. Pare de tomar shake de mandrágora, de sei lá o quê. E aqui eu não estou falando contra remédios, eu não estou falando contra tratamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Por favor, a medicina é de Deus. Mas uma coisa é certa, com tratamento ou sem tratamento, o teu sonho vai vir no tempo certo. A linguagem do amor que Deus mais deseja é a capacidade que a gente tem de nunca deixar de clamar e esperar. No tempo certo, o casulo vai romper. E vai vir José. É interessante que depois do versículo que diz que ela teve José, a Bíblia vem dizer que Raquel vem falar o seguinte. Eu nem falei isso no outro culto que eu tinha me esquecido. A Bíblia vem dizer que Raquel falou o seguinte: eu quero mais um. Porque mulher é assim, quando quer um, vai dois.
Eu quero mais um. A Bíblia vem dizer que eles saem de onde estão e vão atravessar para voltar para a terra, e no meio do caminho, antes dela morrer, ela tem mais um, e o nome dele é Benjamim. Um dos filhos, ou dois dos filhos da promessa. No ventre que nasce um, nasce outro. Porque a bênção não está no ventre, a bênção está no Deus que fez o ventre. Vocês estão aqui comigo, né, gente? Deus está quebrando esterilidades hoje aqui, nos mais níveis que vocês podem imaginar. A única coisa que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa para vocês, a única coisa que eu peço: esperem com ética, trabalhem, façam o que precisar fazer, mas não rompam o limite da ética, não ultrapassem para o jeitinho brasileiro, porque aí Deus sai de cena. Quando você ultrapassa os limites éticos de santificação, Deus ele fala: ok, então é com você. Por isso que a Bíblia vem dizer: eu me lembrei de Raquel. Não é porque ele teve amnésia, como eu disse, mas é porque agora ela começou a clamar. E quando ela começa a clamar, ele fala assim: acabou o jeitinho, né? Pensei que ia pegar mais um shake, agora eu estou aqui. Abaixe as suas armas. Abaixe as suas armas. Essa vitória não é tua. Essa vitória é do Senhor. Se você precisa pedir algum tipo de perdão por meio dos processos que você se perdeu por conta de um propósito que até era legal, eu te convido agora a você tomar vergonha na cara como eu, e a gente começar a pedir perdão. Tantas vezes eu ultrapassei limites onde não era para ter ultrapassado. O que deu? Nem vou falar. Se você tem saúde, por favor, levante sua mão. Feche seus olhos. Comece a pedir perdão todas as vezes que você tentou dar jeitinho a Deus. Todas as vezes que você tentou romper o teu próprio casulo pela parte de fora. Casulo não se rompe pela parte de fora. Casulo se rompe pela parte de dentro. Casulo não se rompe pela parte de fora. Casulo se rompe pela parte de dentro. Não são os outros que vão romper, mas as forças que Deus te dará, essas forças romperão. Eu vou te dar 1 minuto, com os olhos fechados, para você fazer essa oração e eu parar de falar um pouco. Se temos Raquels e Jacós aqui, se coloque em pé. Vamos fazer essa oração de Raquel. Abaixe as suas armas. Ele vai se lembrar de você. Vamos lá. Cria em mim um bom coração, pois eu quero ser o que queres pra mim. Meu interior vem moldar, Senhor, pois eu quero ser o que queres pra mim. Enche-me, transporta, Santo Espírito, me use pra tua glória. Santo Espírito, minha vida dou
por fora, casulo se rompe por dentro. Entrego em tuas mãos, eu me rendo. Solta a tua voz. Seja onde for, Você que está nos assistindo online, que essa seja uma verdade para a tua vida. Senhor, eu irei onde queres que eu vá. 6 jeitinhos brasileiros. Te me transforma, Santo Espírito. Jacó, eu tô sentindo uns negócios estranhos. Jacó, eu acho que agora vai. Jacó, 2 meses. Jacó, 3 meses. Tudo que sou, entrego em 4 meses. eu me rendo. 5 meses. Estou Jacó, eu já tô sentindo ele. a tua vontade em mim, Senhor. Tudo que sou, Jacó, eu acho que é um menino. tuas mãos. Jacó, eu acho que é um menino. Meu coração, Oração de Raquel aqui. do Senhor. Oração de Raquel aqui. Jesus, eu vivo. Eu não sei o que você precisa engravidar hoje aqui. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Meu coração te dou, Senhor. Então, Senhor, Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Minha vida dou como sacrifício vivo a ti. Ele vai se lembrar de você. Tudo Eu tô te emocionando aqui. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu tô pregando o evangelho. Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. aqui estou. Faça a tua vontade em mim, Senhor. Tudo que sou, entrego em tuas mãos. Eu me rendo. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Canta lá, Vassuri, canta lá, Vassuri, canta lá, Vassuri. Ei, faz um favor para você. Para você que se afastou da igreja. Você rompeu, deixou que pessoas rompessem o teu casulo pelo lado de fora. Casulo não se rompe pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, ou você que nunca teve o privilégio de aceitar Jesus como teu único Salvador. A gente costumeiramente fala que é o apelo, é o momento do apelo. Mas assim, eu tô me irritando com esse nome, que eu não tô apelando. Eu tô convidando. Vinde a mim, Jesus disse. Todos vocês que estão, eu não tô apelando. Não tô falando que quem fala está errado, tá?
Mas sabe, às vezes quem ouve pela primeira vez, nossa, mas apelo? Não tô apelando não. Ei, quer Jesus? Faz um favor para você, não é para mim não. Você que se afastou, ou você que nunca teve o privilégio de aceitar Jesus, ei, deixa Jesus nascer em você. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Isso, filha, não precisa nem falar muito. Enquanto isso, a igreja vai cantando com a Dai Music. Enquanto isso, você sai do seu lugar e vem. Vem, meu servo, vem, filho. Vem, vem, vem. Dá um abraço carinhoso nele. Abraço de Jacó. Jacó e Esaú. Olha lá. Olha o encontro dos dois irmãos. Tem mais algum doido aí, ô doida? Quem quer Jesus aí? Sai do seu lugar e vem. Eu tenho que acabar esse culto em 1 minuto. Não posso demorar mais. Meu coração te dou, Senhor. Conhece ele, Ivanildo? Conhece ele? Mais 2 pessoas eram. Ah, são vocês. Minha vida dou. Levanta a tua mão pro céu e canta isso. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Todos vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aí, digam: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Existem alguns propósitos na minha vida que são nobres, são urgentes e são eternos. Porém, Senhor, os meios para eu chegar neles também serão nobres, urgentes e eternos. Porque para mim, filho de Deus, os meios precisam justificar os fins. Pai, jeitinhos brasileiros, perdoe todas as vezes que falaram que o Senhor é brasileiro. Na verdade, o Senhor é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei e a minha vida eu te entrego para todos sempre. Escreve o meu nome no livro da vida. A última vez, minha vida dou. Meu coração